Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais esse estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, e nós lemos no último episódio até o item 18, iniciaremos então na leitura do item 19. Item 19. Acusam-no, esse no, né? Acusam a quem? Acusam ao Espiritismo, né? Então vamos lá. Acusam-no de parentesco com a magia e a feitiçaria, porém esquecem que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós, que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se. Ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o germen das verdades de que saíram as ciências atuais. Apesar das suas ridículas fórmulas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros que ela estudara, mas, na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso desmoronou. O mesmo se dá com o Espiritismo, relativamente à magia e à feitiçaria, que se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros, mas, ignorantes das leis que regem o mundo espiritual, misturavam com essas relações práticas e crenças ridículas com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, acabou. Certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Confundi-las é provar que de nenhuma se sabe patavina. Então,
o que que a gente observa nesse trecho lido? Que quando você está muito lá atrás, você ainda tem noções inexatas das coisas, imperfeições morais que beiram a tentativa de dominar ou de impressionar de tal maneira as outras pessoas com o seu conhecimento que elas acabem se tornando submissas da sua pessoa, ou que aquela demonstração de algo que a outra pessoa não consegue compreender, entender ou relacionar ou raciocinar a respeito, faz com que essa outra pessoa considere você, que tem esse conhecimento ainda primitivo, ainda tosco, ainda extremamente impreciso, mas você tem esse conhecimento e ela não tem. Ela imagina você um ser superior, independente das imperfeições morais que você venha a carregar ou não. Foi assim que os pajés, que os magos, que os feiticeiros, que os alquimistas e tantos outros que tinham alguns conhecimentos rudimentares sobre o que hoje nós entendemos como ciência, se tornaram pessoas influentes, respeitadas e, de alguma maneira, perseguidas por terem alguma forma de domínio e de influência sobre as demais e, consequentemente, serem incompreendidas. Esse esboço de entendimento registra, de alguma maneira, uma série de fenômenos e uma série de leis que ultrapassam o bom senso e muitas delas se tornam atitudes ridículas e desnecessárias, mas pairam ou sobrevoam ou tocam muito superficialmente um conhecimento de um pingo no oceano de conhecimento que ainda se precisa desenvolver, mas você não pode dizer que aquele pingo, que aquela gota de conhecimento, não faz parte da mesma água que forma o oceano do conhecimento total que você venha a descobrir. É dessa maneira que essas ciências rudimentares e primitivas, vamos dizer assim, conhecimentos de baixíssima ciência e baixíssima tecnologia, porém conhecimentos de verdades que se mantêm mesmo na alta ciência e na alta tecnologia, fazem dessas sementes iniciais, desse conhecimento ainda pífio, uma semente inicial que vai ser desenvolvida e vai ser trabalhada numa ciência verdadeira, numa ciência mais tecnológica, numa ciência mais metodológica e, consequentemente, mais racional. Diante dessa nova realidade mais racional, com mais conhecimento, com mais metodologia, com mais processos científicos envolvidos, se manter nos misticismos e nos rituais anteriores, em toda aquela prática que já se sabe desnecessária, é prova da sua, vamos dizer assim, fanfarronice, da sua tentativa de se manter dentro do maravilhoso em algo que você sabe que é simplesmente uma lei natural, uma lei da física, da química, da astrologia, da astronomia, desculpe, da astronomia ou da geologia, ao invés de se declarar uma pessoa simples que apenas tem um conhecimento que todos podem ter e que todos podem adquirir. Este processo que aconteceu com as demais ciências ocorre da mesma forma com o espiritismo, né? Então, se nós permanecermos naquele misticismo e naqueles rituais dos antigos magos, dos mistérios e superstições dos antigos conhecedores aí, lidadores com o mundo espiritual, sejam eles pajés ou bruxos, chamem como quiserem, né? Precisa
ter muito pouco conhecimento sobre o que é o espiritismo para misturar essas duas práticas que são completamente diferentes umas das outras. O que elas têm em comum? A mesma semente, a realidade, né, ou a convicção da presença de seres invisíveis e de seres inteligentes que vivem num plano diferente do plano material, num meio diferente do meio material, que é o meio espiritual, que é o ecossistema, o ambiente, o universo, por assim dizer, espiritual, que os nossos sentidos materiais não conseguem captar, mas que agem e reagem sobre nós. Então esse é que é o diferencial. No espiritismo moderno, há todos os fenômenos mediúnicos, todos os rasgos de maravilhoso, de supersticioso, desabam, né? Porque os fenômenos mediúnicos passam a ter explicações científicas a respeito de como eles ocorrem. Né? Então, aquilo que era maravilhoso, aquilo que era supersticioso, aquilo que era sobrenatural, acaba por desaparecer a partir do momento em que se conhecem as leis que regem o mundo espiritual. E esse é o ponto. E é aí que o espiritismo tem o seu lado científico, porque ele trata desses fenômenos mediúnicos e dessas relações com o plano espiritual e com os seres que habitam esse plano espiritual de forma científica, metodológica, com critério, com razão, com raciocínio, separando o joio do trigo, demonstrando quais são os falsos cristos e os falsos profetas, aqueles que têm um pseudo-saber, mas na realidade não dominam os conhecimentos científicos do plano espiritual, não dominam as ciências e as tecnologias do plano espiritual, ou se fazem superiores por conhecê-los e passa a desmascarar esses pseudo-sábios e esses sábios orgulhosos e vaidosos e egoístas e passa a ter como critério e como baliza de comparação conhecimentos que provêm de mentes, de inteligências que já desenvolveram a capacidade da humildade, que já desenvolveram a capacidade e a virtude da caridade e, portanto, não se deixam dominar e serem direcionados por nenhum tipo de presunção, por nenhum tipo de superioridade, por nenhum tipo de vaidade, por nenhum tipo de egoísmo, por nenhum tipo de orgulho, por nenhum tipo de ambição desenfreada por se tornar líder ou poderoso ou coisa parecida. Então, passa-se a ter acesso a um conhecimento científico, porém purificado por uma moral mais elevada desses espíritos superiores que nos trouxeram tantos ensinamentos. Sigamos ao item 20. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceu sobre as revelações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo
seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Então, nesse ponto aqui da leitura, a gente observa a importância desta revelação que é o Espiritismo. E por que ela é importante? Porque a partir do momento em que você pode se comunicar com os seres do plano espiritual, que as consequências incalculáveis dessa comunicação é a de que todo mundo, todo ser humano vivo, encarnado nesse momento, retornará ao plano espiritual. Ou seja, não há, nesse momento, nenhum espírito que esteja em um corpo físico que vá permanecer nesse corpo físico para sempre. Todos nós, independente se acreditamos no mundo espiritual, se somos adeptos ao espiritismo ou não, independente do nosso culto, da nossa religião, independente se somos materialistas ou espiritualistas, não importa, todos nós iremos desencarnar, morrer, falecer, chame como quiser, mas esta que nós chamamos de vida e que o Espiritismo nos classifica como encarnação, esta vai terminar um dia. Essa é uma certeza que todos nós temos. Ninguém vai ficar aqui encarnado para sempre. Ao final dessa encarnação, não importa qual a sua concepção, qual a sua convicção, qual a sua consciência a respeito desse mundo espiritual, você estará nele. E o fato de saber como esse mundo espiritual funciona, quais são as leis que o regem, quais são as regras, como as leis de causa e efeito agem sobre você, quais são as consequências das ações e reações que irão reger na minha situação no pós-morte e durante a vida. Conhecer esse relacionamento com o mundo espiritual faz, de alguma maneira, não importa se você é espírita ou não, se você acredita nisso ou não, mas ter esse conhecimento e ter essa certeza faz com que você reaja de forma diferente em relação à vida, de onde viemos, para onde vamos e onde estamos nesse exato momento. Essas questões todo ser humano faz para si, né? Eu comecei no nascimento, o que acontece comigo depois da morte, todo ser humano se questiona a esse respeito, independente da sua religiosidade, da sua convicção, do seu conhecimento científico ou não. E a partir do momento em que você tem essa certeza, né, a partir do momento em que você tem essas explicações e você tem contato com essa doutrina, não há como você não entendê-la como a terceira grande revelação, porque esse processo, a mediunidade, acontece por mediunidade, esse processo, e a mediunidade está presente em todos os povos, em todos os núcleos, em todas as religiosidades, em todas as famílias, em todos os povos, em todos os pontos do globo. Não há nenhum único ponto do globo onde não exista a mediunidade, onde não haja manifestação de espíritos, onde esses espíritos não tragam alguma informação sobre o plano espiritual e sobre como são as relações nesse plano espiritual. Então, negar essa situação não faz de você isento, não te isenta da responsabilidade de que você vai ter que viver no plano espiritual após a morte. Então, é melhor saber como é o pós-morte, melhor saber quais são as regras. E eu sempre brinco com aqueles que duvidam dessa verdade absoluta para nós espíritas, mas
para aqueles que não têm essa convicção que nós temos, não têm essa certeza que nós temos, eu sempre brinco o seguinte: há duas situações. A primeira, que é aquele que acredita que depois da morte não há nada, não se preserva a individualidade, nem as memórias, nem as consequências, nem nada, né? Há a possibilidade simplesmente do nada, se ele souber como funcionam as leis e as regras da espiritualidade, né? Como se dividem, né, entre moralidade, entre superioridade moral e maturidade moral. Se não vai acontecer, se não existe nada, você não está perdendo nada por saber como são essas regras, saber como são essas leis, por saber como funciona esse plano que você acredita que não existe. Então, como depois da morte, para aqueles que acreditam no nada, não haverá nada, então esse saber também desaparecerá, como outros infinitos saberes, como saber matemática, como saber qualquer outro conceito. O outro ponto é, e se você tiver errado? Né? E se você que acredita que não tem absolutamente nada depois da morte, se você tiver errado, significa que tem alguma coisa depois da morte. Né? E aí você vai estar completamente despreparado. Então, mesmo que você não acredite que existe algo depois da morte, a coisa mais importante que você deve fazer é saber como seria se soubesse, se existisse algo depois da morte. Então, para qualquer pessoa, esse ensinamento e esse conhecimento, ele é pertinente, ele é necessário, ele é construtivo no sentido de me transformar numa pessoa melhor. Porque existindo algo depois da morte, tendo esse conhecimento, eu vou estar preparado. Não existindo, não vai mudar nada do que eu já estou. Então é como você saber tocar um instrumento e nunca precisar tocar ele. Mas se acontecer de você precisar tocar ele, você saber tocar. É como você saber todas as manobras e todas as ações que você deve fazer num caso de primeiros socorros para manter alguém que você ama vivo e nunca precisar usar. Mas se você, quando precisar usar, não souber, aquele que você ama pode vir a óbito porque você não sabe as técnicas de primeiros socorros. Com relação ao espiritismo, eu vejo da mesma maneira, né? Existindo o plano espiritual, melhor eu saber como funcionam as regras, como funcionam as leis, como funcionam as leis naturais que regem esse plano espiritual, aonde eu fatalmente vou viver depois da morte. Se eu não precisar dessa informação, não vai acontecer nada, porque se houver o nada já vai ser a minha resposta e vai estar tudo bem. Então é melhor a gente estar preparado para aquilo que vem pela frente. Por isso eu insisto que estudar o espiritismo, estudar essa relação da individualidade com esse plano espiritual pós-morte, ela é de vital importância para qualquer ser humano, para qualquer pessoa vivente, encarnada, caminhando sobre esse planeta no momento. E é por isso que a gente faz com tanta critério, com tanto trabalho e consciência dessa informação, esse trabalho aqui de divulgação da doutrina espírita. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, desejando a todos uma excelente semana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja.